Alguém já lhe perguntou qual é a coisa mais importante que faz parte da juventude? Se esforçar arduamente pelo futuro, amizades fortes ou talvez um relacionamento. Mas para o nosso protagonista, nenhuma dessas coisas são importantes, são apenas coisas ilusórias. E ele reflete em sua mente. Para mim, algumas interações são incompreensíveis entre as pessoas. Em outras palavras, é muito difícil achar pessoas que se compreendam. No entanto, para mim, se eu ignorar o desejo da outra pessoa, então o tão chamado amor vai perder o sentido. Entretanto, com esse papel à minha frente, como que eu vou lidar com essa afeição tão repentinamente? Pra mim receber uma confissão é um saco. Ô, louco, meu patrão, aí não, como assim, mano? Como assim? Não, a gente vai ter que apresentar pra ele o famoso Nicolau Copernico, né? Pelo amor de Deus. E quando ele chegou no ginásio, que era o local onde a carta estava descrevendo pra ele ir, ele encontrou uma bela garota de cabelos rosas, chamada Wu Yao Yao, que ficou chocada de encontrar o nosso protagonista ali. E ele, todo covarde, já queria mudar de assunto dizendo: se for sobre o relatório de atividade, só coloque lá no conselho da escola, beleza? E provavelmente o Prota era muito bom de enrolação, porque a guria ficou puta instantaneamente. E caso ele ficasse bancando o idiota novamente, ela iria caçá-lo. Com isso, Laboyolei ali simplesmente começou a correr da guria. Mas é claro que a garota simplesmente não ia deixar ele ir, e puxou ele pela sua gola e colocou ele bem no seu colo. E numa posição um tanto interessante, nas famosas almofadas divinas, a garota simplesmente se declarou pra ele e perguntou se ele queria ser seu namorado. E o nosso protagonista ficou em choque por causa disso, que eu não sabia o que ele ia responder. E em sua mente ele começou a refletir: não acredito, eu não posso acreditar que eu recebi uma confissão mesmo. Eu não pude evitar aceitar, mas eu ainda não quero me apaixonar. Ai, meu Deus. Se eu recusar ela, eu tô lascada. Ela só é simplesmente a campeã do clube de tiro de arco. Se eu correr dela, é perigoso eu ser atingida por uma flecha na cabeça. Ei, Yao Yao, constrangido pelo silêncio, nosso protagonista perguntou: e aí, vai ser meu namorado ou não? Mas o nosso prota pensava em apenas uma coisa: eu preciso fugir daqui. No entanto, eu sou uma pessoa que já passou por muitas batalhas. Eu sou mais forte quando se trata de fugir. E colocando a mão sobre o ombro dela, ele declarou: senhorita Yao Yao, eu sinto muito, mas eu já tenho uma pessoa de quem eu gosto. E poucos metros dali, uma garota de cabelos pretos falou a mesma coisa que o nosso protagonista. E o carinha que tinha declarado para essa garota de cabelos pretos ficou muito triste e pediu desculpas, mas ele acabou sendo rejeitado, né? Fazer o quê? E Yao Yao, olhando aquela situação, perguntou ao nosso protagonista: então você vai usar a mesma desculpa daquela ali, então? E nesse momento o prota percebeu que se lascou todinho. Qual era a chance de eles falarem a mesma coisa ao mesmo tempo e praticamente no mesmo lugar? Mas Yao Yao ainda insistiu, perguntando o que ele iria dizer agora. O nosso protagonista, com uma cara de coitado, respondeu: sinceramente, me desculpa, mas eu realmente gosto de alguém. Mas nossa Yao Yao, atacante, pressionou ele novamente: então me conte de quem você gosta, e se você não me disser, eu vou conversar pra você todos os dias. Eu vou até a sua casa e me confessa, eu vou até a sua classe para me confessar, eu vou até a sala de união dos alunos para me confessar. Então me diga, quem é? Ô, louca, essa guria não tá apaixonada não, ela tá iludida já, ela já virou, tá doida, não, ela não tá gostando, já tá extremamente apaixonada, doida, tá doida já. E o Prota, que já tava mais em choque que tudo, precisava inventar algum tipo de desculpa. E ele declarou que gostava da Ning Yushui, que é aquela garota de cabelos pretos que se confessou ali bem perto deles. E ouvindo isso, Yao Yao apenas respondeu: é ela? Então tudo bem. E o Prota ficou meio confuso sem entender a reação dela. E ela continuou: eu não acho que você conhece ela, vocês nem têm relação, e ainda mais, ela vai sair da escola no próximo ano, então eu estou naturalmente nem um pouco preocupada com essa notícia. E é por isso que mesmo que você não goste de mim agora, eu vou tentar fazer você se apaixonar por mim lentamente no futuro. E depois de fazer essa cena tão linda que muita gente já teria aceitado o pedido de namoro dela, ela simplesmente fala que vai embora e vai encontrar ele amanhã de manhã. E o nosso Laboyolé simplesmente ficou sem entender nada. E quando a noite caiu, ainda na escola, e o Prota tava reclamando consigo mesmo que aquela rejeição teria sido perfeita, mas acabou que a Yao Yao confundiu tudo e só piorou ainda mais a situação. Enquanto ele estava reclamando que nem um velho, uma linda garota de cabelos brancos e olhos vermelhos estava observando toda a situação. E essa garota aí era a presidente do conselho escolar, Tang Xin. E se aproximando calmamente dele com a sua xícara de chá, ela sentou na mesa e perguntou:
perguntou: o que você está fazendo aqui até essa hora? E o Prota se assustou, pois ele tinha ficado voluntariamente para cuidar dos assuntos do conselho. Mas na verdade, quem forçou ele a ficar até mais tarde foi ninguém menos que ela. E tomando mais um gole de seu chá, ela declara que o Prota era uma boa pessoa. E por causa disso, ela iria dar uma recompensa para ele. E então ela entrega sua xícara de chá com um toque do seu batom na xícara. Mas o nosso Laboiolé disse que sua mãe falava para ele não tomar café antes de dormir. Então ele preferia evitar. E ouvindo isso, Tang Xin responde: ah, é mesmo? Nossa, eu fui tão gentil em fazer café para o vice-presidente, mas ele não gosta? É, meu protagonista, ela é bem esperta. E claro, depois disso ele teve que aceitar a gentileza dela. Mas Tang Xin continuou: claro, claro, vice-presidente. Falando sobre a gentileza, você com certeza vai retribuir o favor, certo? Então nossa protagonista entendeu qual era a estratégia dela. E olhando em cima da mesa, onde tinha vários envelopes, tinha mais uma carta de amor. E nesse instante, Tang Xin se aproxima do nosso prota calmamente dizendo: então, vice-presidente, você pode me dizer o que você acha do amor? E nosso protagonista, especialista em ler o clima, já começou a captar tudo que estava no ar. Com isso, ele começou a se perguntar em sua mente: será que ela sabe que a Yao Yao me mandou carta de amor? Ou talvez a carta de amor na mesa foi mandada por ela e ela percebeu que eu não vi e por isso veio me lembrar? Tang Xin, aconchegando seus coleguinhas no nosso protagonista, declarou com uma voz sedutora: você ainda não me respondeu, vice-presidente. O que você acha dessa carta de amor aqui? Mas o destino quis ajudar o nosso protagonista e de repente alguém bateu na porta, perguntando se a presidente Tang Xin estava presente. Bom, ela até estava, mas não totalmente. E ela ainda continuava apertando seus coleguinhas no nosso protagonista. No entanto, ela tinha outro objetivo com isso. Mas para o nosso protagonista, ele simplesmente estava sendo sufocado por ela. E quando a porta se abriu, um garoto segurando uma carta de confissão acabou vendo uma cena que não era muito agradável aos olhos dele. E na situação que estava, o prota entendeu o que estava acontecendo e até tentou falar que era um mal entendido. Porém, o carinha já tinha corrido. E se continuasse desse jeito, provavelmente geraria muitos mal entendidos. Mas Tang Xin apenas falou que o problema estava resolvido. E o prota simplesmente não entendeu. E ela declara com confiança dizendo: se você recebesse 25 cartas de amor num mês, você iria me entender. E já que o vice-presidente é o único garoto que eu conheço, eu posso te responsabilizar. Ah é, quase me esqueci. Como pode o vice-presidente receber cartas de amor? É demais pedir que você entenda como eu me sinto. E o prota respondeu: ei, calma aí, você não pensa na minha segurança pessoal não? Esses caras tudo da escola vai vir atrás de mim. E ouvindo isso, ela apenas declarou que iria acender um incenso pra ele. Ah, e para os mais leigos, por quem não entende, quando fala de acender um incenso, significa que o cara simplesmente ia de F, só tipo, ia prestar condolências pra ele. E olhando para o celular, ela ouviu o horário e percebeu que estava muito tarde. Então ela se virou e olhou fixamente para o nosso protagonista, que rapidamente entrou em modo de defesa e perguntou o que ela iria aprontar agora. E pegando as mãos do nosso protagonista, ela começou a dizer: por que você me olha assim? Na mente do vice-presidente, eu sou uma pervertida? Além do mais, o que eu poderia estar planejando? Eu não sei o que ela estava planejando, mas provavelmente não era muito bom não, já que ela pediu para o nosso protagonista tampar os olhos. E claro, pelo menos como todos os homens, ele tentou dar uma espiadinha abrindo um pouco os olhos, pois estavam com medo do que ia acontecer. Mas ela mandou ele fechar os olhos, pois se ele visse o que estava prestes a acontecer, as coisas ia ficar um pouco complicadas. Então ela começou a amarrar o seu cabelo e tirar o seu uniforme escolar. E claro, vendo isso, o protagonista se virou para trás todo envergonhado. Rapaz, tá indo de 0 a 100, é muito rápido esse negócio aqui, não tá não, doido? Então por último, ela tirou a saia, que caiu no chão, o que fez o nosso protagonista questionar o que tinha sido aquele barulho. E se aproximando de trás do nosso protagonista, ela perguntou de que barulho ele estava falando. Talvez fosse o barulho que ele estivesse esperando? E antes que ele pudesse pensar em alguma resposta, ela simplesmente puxou ele pelo colarinho. E agora sim ele poderia abrir os olhos. E na sua frente estava uma cena onde todos os homens, se estivessem no lugar do nosso protagonista, iriam ficar de queixo caído. E com uma voz doce ela perguntou: e então, o que você acha? Ficou bom? E o nosso protagonista, olhando diretamente pro vestido, declarou que ela estava linda, mas questionou do porquê ela tinha se trocado no escritório, pois alguém poderia ter visto ela. E ela respondeu que na verdade estava com pressa, pois iria ter um jantar importante em sua casa essa noite, e ela não tinha certeza do que fazer, já que não daria tempo de ela voltar para casa se trocar. E na verdade ela não tinha se trocado no escritório, ela apenas vestiu aquele vestido por debaixo
do uniforme, já que ele não aparecia muito. Então ela começou a demonstrar como ela tinha tirado a roupa, e o protagonista falou para ela parar, senão ia começar a aumentar muito o nível do manhwa. Então ele declarou: se você tem tanto tempo para fazer essas gracinhas aí, significa que você não tá com pressa, né? Então de repente Tangishin tem um estalo na sua mente, lembrando do botão que ela tinha pegado do nosso protagonista. E ela se aproximou dele de um jeito um tanto peculiar, dizendo que ele era muito descuidado, pois não estava certo que, como um membro do conselho estudantil, ser desleixado e deixar o botão aberto daquele jeito. E no lugar do botão que, entre aspas, tinha caído, ela colocou um broche com um tipo de folha. Enquanto saía, ela falou que era uma recompensa extra por ele se voluntariar a trabalhar um pouco mais. E o prota ficou um pouco chocado com aquilo. E na verdade, a estratégia da nossa querida amiga Tangishin não era simplesmente pegar e mostrar ao nosso protagonista aquela carta de amor, e sim marcar o seu território. Mas aí vem a pergunta: se aquela carta não era da presidente, então de quem seria? E quando ele abriu a carta, era na verdade um pedido para o nosso protagonista ir a uma certa cafeteria, e pelo menos dessa vez colocar um nome na carta, e era ninguém menos que a Ningyi. E vendo aquele nome, nosso protagonista ficou em choque, pois ela era a rainha da escola. E será que o cupido de hoje iria mostrar para a gente mais uma confissão? Então, meu povo, essa Ningyi aí é a tiazinha de cabelo preto que a gente tinha falado da confissão lá atrás, só que tava traduzido Nieng Shui, e de novo trocaram. Então eu vou chamar ela só de Ning, porque pelo jeito eu acho que o nome da família que vem primeiro não muda, então eu vou chamar ela de Ning, porque parece que fica mudando as traduções, igual as outras, tipo Tangishin eu vou chamar de Tang, Yao, Yao, vou chamar só de Yao, porque eu acho que não vai mudar. Então só pra vocês não se perder, beleza? É um pouco depois, na mesma noite, o prota foi se encontrar com Ning na cafeteria, e ele estava tremendo enquanto dizia: senhorita Ning, você queria me ver? Então ela respondeu: veja, a Yao veio me visitar hoje, mas esse não é o problema em questão, e sim ela dizer que você gostava de mim. Então, do nada, ela começou a me dar uma explicação detalhada das suas falhas e os motivos pelos quais não podemos ficar juntos. Rapaz, a guria tem audácia mesmo, ela quer acabar com a concorrência, é isso mesmo. E a Ning perguntou se o prota tava bem, ele respondeu que tava, mas declarou que não era o que ela estava pensando. E Ning apenas disse: eu sei que deve ser algum tipo de desculpa aleatória pra você rejeitar ela, não? E o prota fica chocado que ela tinha entendido a situação tão rapidamente, e em seu pensamento ele começou a refletir: uou, esse é o poder de uma garota super inteligente e talentosa? Eu acho que eu me enganei, não tenho certeza porque alguém como você iria querer se declarar para mim. E quase estourando a mesa com seu rosto, ele fez uma referência, pedindo desculpas por usar ela como escudo. E ela continuou dizendo: então, meu colega Bai Kiao, na verdade, eu queria perguntar algo para você. Você estaria disposto a namorar comigo? Cara, eu não tô entendendo mais nada. Ué, a guria falou que não gostava, daí falou que gostava, tinha cara de não quer saber, daí agora ela quer e não quer, não tô entendendo. Até mesmo nosso protagonista não entendeu bulufas nenhuma, e comentou que só poderia ser brincadeira, né? E ela falou que não era, ela queria dizer que na verdade, nosso protagonista deveria ser o seu namorado fingido. E ela continuou explicando que a Yao se declara para ele e não desiste até ser rejeitada, e ele não sabe o que fazer, certo? Então eles poderiam simplesmente fingir ser um casal, e vai ser a melhor forma de fazer as outras pessoas desistirem. E o prota, ainda meio confuso, perguntou: uai, se você tava procurando alguém para ser seu namorado fingido, por que não ficou com aquele cara que tinha feito a declaração antes? E suspirando pesadamente, ela respondeu: na verdade, a minha situação é um pouco mais complicada que a sua. E claro, isso é só uma sugestão, então não se preocupe demais sobre isso e apenas pense a respeito. E nesse mesmo horário, depois de amanhã, estarei aqui esperando pela sua resposta. E já no outro dia, era uma bela manhã e o despertador tocava. E uma garota desligou o despertador e começou a subir em cima da cama do nosso protagonista, e se aproximando ainda mais do nosso protagonista. Como um cachorrinho, ela começou a cheirar ele, e então iria lambê-lo. E então nosso protagonista acordou e ficou totalmente assustado, e perguntou por que ela estava vestida de novo daquele jeito, o que ela estava fazendo ali. E ela também não deveria ficar muito perto dele, já que ele tinha chegado muito tarde em casa, e por isso ele acabou não tomando banho. E essa garota aí, vestida com um casaco de gatinho, era a irmã do nosso protagonista. E então ela declarou que não ligava se ele tinha tomado banho ou não, pois ele cheirava muito bem. Tá, beleza. Aí as coisas começou a ficar meio estranhas, meus parceiros. E ouvindo isso, o prota simplesmente se levantou da cama, dizendo que iria escovar dentes, mas mesmo assim ela grudou nele. Eu segui
indo até o banheiro, tanto que não soltou por nenhum momento. E um tempo depois, já no café da manhã, ela declarou que o café da manhã já estava pronto. Ah, é mesmo, eu tinha esquecido de dizer o nome dela, que é Bailu. E ela perguntou se o café da manhã estava bom, e o nosso prota falou que estava o melhor ovo mexido que já comeu em sua vida. Mas mudando de saco pra mala, ele fez uma pergunta à sua irmã. Quando você tá na escola, é normal que as pessoas se declarem para você, certo? E meio envergonhada, ela comenta que realmente tinha algumas pessoas que se declaravam para ela. E o prota rapidamente se levantou questionando. Normalmente, como você rejeita eles? E se a outra pessoa não desistir, mesmo depois de você dizer não, o que você fala? E com mais vergonha ainda, ela responde. Ah, eu falava que eu namorava, e se eles não acreditassem em mim, então eu mostrava uma imagem do meu irmão. Calma aí, paizão, eu tô falando que não faça isso, ADM, por favor, calma, calma, calma. E ouvindo isso da sua irmã, o prota perguntou se era realmente esta a única forma. E um pouco depois, do lado de fora do apartamento do nosso protagonista, lá estava ela, Yao Yao, se perguntando por que o nosso prota ainda não tinha saído. E falando nele, ele de repente apareceu nesse instante, e ficou chocado que ela realmente tinha ido até a casa dele. E claro, ó, diante daquela situação, a única coisa que ele poderia fazer é correr, pois do jeito que ela estava vestida, ela provavelmente queria resolver aquilo à base da força. E foi praticamente isso, pois ela deu uma voadora nas costas do nosso protagonista, e ficou por cima dele, agarrando sua gravata, quase o enforcando. E enquanto isso, nosso prota pensava, mas que tipo de comédia romântica minha vida se tornou? E um tempo depois, nas ruas da cidade, nosso prota estava correndo juntamente com Yao Yao, e ele estava reclamando que ela estava levando ele a um eventinho de clube de arquearia na cidade, e que não precisava daquele alvoroço todo. E Yao Yao apenas comentou que ela tinha passado por bastante coisa para conseguir aquele encontro entre os dois. E o prota, ouvindo isso, respondeu, calma aí, esse aqui não é um encontro não. E enquanto corria, Yao Yao avistou alguém a qual ela não gostaria de ter visto, e era um carinha loiro de olhos verdes acenando de volta para ela. E vendo ele, ela já ficou emburrada dizendo, ah, ele de novo. E claro, olhando para o nosso protagonista, ela teve uma brilhante ideia, e ela começou a dizer, querido, vamos logo só sair daqui, tá bem ensolarado aqui fora, então só vamos logo para os bastidores. E o prota, bem confuso, falou bem baixinho para ela o que ela queria com aquela mudança de atitude. E de um jeitinho bem fofo, ela declarou que, caso ele não acompanhasse ela nisso, ela apenas iria usar ele como alvo no clube de arquearia. E depois de ouvir isso, nosso prota apenas agiu de livre e espontânea pressão, dizendo que, ah, realmente tá muito quente aqui fora, vamos lá dentro logo, tô passando muito calor aqui. Entretanto, o loirinho já tinha entendido qual era a dele, e depois de se despedir das garotas que estavam em volta dele, ele se aproximou do nosso protagonista e perguntou se ele era o vice-presidente Bai Qiao. E ele se apresentou como Lingu, o capitão do clube de arquearia da escola do Dan. E ele acrescentou que a Yao Yao tinha falado sobre ele antes, mas não esperava encontrar nosso protagonista ali. E o nosso prota, olhando de baixo até acima, começou a se perguntar em sua mente qual era dessa vibe de convencido que esse cara tinha. E Lingu continuou dizendo, meus parabéns por conseguir trazer Yao Yao até aqui, mas como eu a convidei, então naturalmente eu irei mandá-la de volta para sua casa depois da reunião. Por isso, você não precisa se incomodar de levar ela de volta para casa. E o prota pensou, oh, que cara legal, mas tem algo errado nisso. Ele tava ali apenas para ver a Yao Yao, né não? E Lingu continuou dizendo que o tempo do vice-presidente é bem valioso, e como ele não estava interessado no evento, ele poderia voltar para casa, e que ele mesmo iria ficar do lado da Yao Yao para que o nosso vice-presidente não se preocupe. Então, neste instante, o nosso prota declara, eu acho que você entendeu errado, eu vim aqui a convite do conselho estudantil da escola, e não é da minha conta quem vai mandar a Yao Yao de volta para a escola. Ah, e claro, também não é da sua conta. Então, eu já vou indo. E olhando para nosso protagonista, Lingu comentou que o prota era bem interessante, mas não era legal. E vendo aquela situação de fininho, Yao Yao ficou muito feliz. Tá, aí eu me pergunto, o que que tem nesse protagonista que tem esses tantos de guria atrás dele? Até agora não falou nada, a gente só sabe que as gurias tá gostando dele, mas por quê? Ele fez alguma coisa muito grande, ele deve ter salvado uma do acidente, outra ele
deu um remédio pra ela, não é possível. Cara, para, as gurias não tão só apaixonadas, elas tão loucas pro cara, não é possível. É um tempo depois, já no ginásio, e o nosso jovem velho Ranzinza já estava reclamando, perguntando quanto tempo que iria demorar o evento ainda. E ele estava até meio sonolento, tanto que acabou derrubando a bolsa da Yao Yao, revelando alguns livros suspeitos que Yao Yao tinha, tipo Como Cuidar do Meu Namorado, Como Fazer Ele Se Apaixonar por Mim e as melhores técnicas cruéis do amor. Porém, uma voz chamou a sua atenção, e eram as garotas que estavam no outro cômodo reclamando da Yao Yao, dizendo que só porque ela tinha um rostinho bonita, ela era arrogante e narcisista. Entretanto, quem estava no meio disso? Isso mesmo, o carinha chato, loirinho, é aquele Lingu, dizendo que elas deveriam deixar essa passar e fingir que era culpa dele. Mas as garotas estavam totalmente indignadas e dizendo que não poderia ignorar, afinal ela tinha dado um tapa bem no rosto dele, e todo fofinho com cara de inocente ainda ele teve a audácia de declarar: não, tá tudo bem, não vão atrás dela por mim. E as garotas estavam totalmente comovidas com ele, dizendo que iria proteger ele e ia fazer a Yao Yao pagar. E vendo tudo aquilo, o Prota sentiu um cheiro de algo errado no ar. E nesse instante, o assunto do momento chegou, perguntando por que ele estava parado na frente da porta. E o Prota mandou ela ficar quieta, pois estava ouvindo uma fofoca das quentes agora. E Yao Yao questionou se na verdade ele não estava apenas vendo outras garotas. E o Prota falou que não era isso, ele já tinha visto garotas demais hoje, e que não estava a fim de ver mais nenhuma pelo resto do dia. E pelo jeito, a Yao Yao gostou bastante dessa resposta, e ela declarou que o nosso protagonista não deveria olhar para outras garotas pelo resto do dia, afinal ele já tinha ela. Mas como ele tinha sido um bom garoto hoje e fez uma atitude bem legal, ele deveria receber uma recompensa, não? E a recompensa de hoje seria ele colocar as meias em uma garota bonita. Contudo, o Prota não tava muito afim não. E Yao Yao ficou revoltada, dizendo que o pé dela tava muito limpo, não tava nem fedendo a chulé. E o Prota respondeu: não é isso não, é que eu não tenho esse tipo de feitiço. É com uma sensibilidade de um caminhão cargueiro. Ela apontou para ele uma pequena flecha com o seu arco e perguntou: e agora, você tá com vontade de receber a recompensa? Pô, aí com um jeitinho delicado desse, né, não tem como negar. E com muita vergonha, o Prota começou a colocar as meias nela. E depois de terminar, é óbvio que ele não poderia se esquecer que foi um prazer ter colocado a meia em uma das garotas mais bonitas da escola. Senão, você sabe, né, em vez de receber uma flecha do cupido do amor, ele acaba recebendo uma flecha do cupido da dor. E mudando um pouco esse clima de ciúmes pra lá e pra cá, ela estava realmente grata por ele tê-la acompanhado hoje. Nisso, o Prota perguntou qual era o relacionamento entre ela e o Lingu. E ouvindo isso, ela ficou extremamente feliz e começou a dizer: não vai me dizer que você tá com ciúmes. E para entendermos um pouco melhor o contexto da situação, vamos voltar um dia antes do evento. E Yao Yao começou a explicar que o Lingu é de outra escola, então eles não se conversavam. Porém, quando estavam arrumando o palco para o evento, ele esbarrou nela de propósito, tentando algo a mais com ela. E foi aí que ela simplesmente deu um tapão na cara dele. E ela não sabia o que ele tinha feito depois daquilo. Porém, tinha umas pessoas bem irritadas com ela hoje no evento. E analisando a situação, o Prota começou a ficar um pouco preocupado. Entretanto, nesse instante, a Yao Yao simplesmente dormiu em seu ombro. E ele até se perguntou se ela estava fingindo dormir. Então, ele pegou o rosto dela e começou a aproximar dos seus lábios. E até parecia que ia ser finalmente o primeiro beijo da obra, mas não foi isso. Ele simplesmente pegou e jogou ela em cima da sua bolsa. E no instante seguinte, ela simplesmente enquadrou o Prota na parede. Extremamente envergonhada e brava, ela começou a declarar: você realmente não sabe nada sobre o coração das garotas, não é? Quando você vê uma garota dormindo, você não deve levar ela para casa? E ouvindo isso, nosso Prota respondeu: uau, de qual revista de adolescência saiu essa de agora? E ouvindo isso, ela fica ainda mais envergonhada, pois o Prota tinha visto as suas revistas que estavam em sua bolsa. E então ela chamou ele de idiota, e também ela iria se trocar. Por essa razão, ele deveria voltar sozinho para casa, pois ela não estava de bom humor. E no meio do caminho da volta, ele estava refletindo em sua mente: apesar de Lingu estar mentindo para aquelas garotas, ele deveria pensar em si mesmo. Eu pelo menos preciso evitar que aquelas garotas não causem problemas para Yao Yao. Mas por que eu sinto que ainda tem algo? Não, algo de errado não está certo. Primeiro, ele não fez nada na minha frente, ele estava tentando me fazer ir embora. E depois teve tudo aquilo com aquelas três
3 garotas. O que ele realmente quer fazer? E falando nessas 3 garotas, elas já tinham enquadrado a Yao Yao, questionando que ela provavelmente já sabia o que iria acontecer, certo? E Yao Yao comenta que não conhecia elas de nenhum lugar e perguntou o que elas queriam. E neste momento ela tomou um tapa no rosto. E a garota loira então gritou: agora você me conhece. E esse tapa é o troco pelo Sr. Lin. E ouvindo isso, Yao Yao fala: ah, então foi ele. É verdade mesmo que os lixos gostam de se reunir. E a garota loira já puxou ela pelo colarinho, questionando se ela realmente estavam chamando elas de lixo. E Yao Yao confirmou, não eram só elas, mas o Lin Gu também. E a garota loira explodiu em raiva e estava prestes a dar outro tapa no rosto de Yao Yao. Mas o nosso herói chegou, querendo acabar com toda aquela situação. E ele até perguntou se ela realmente gostava de ser manipulada. E a garota loira era revoltada, hein? Porque ela simplesmente deu um tapa também na rosto do protagonista, falando que tudo era por causa do Sr. Lin. E é óbvio que o protagonista ficou muito puto e a encarou com olhos mortais. E só com aquele olhar a garota já ficou tremendo de medo. Entretanto, Yao Yao rapidamente se aproximou do nosso protagonista, dizendo que ele não tinha nada para fazer ali, por isso ele deveria ir embora. E o prota concordou com ela, levantando-a do chão e dizendo: vamos embora juntos. Bom, eu não sei qual foi o motivo anterior de qual ela tinha se apaixonado, mas agora ela realmente se apaixonou de novo por ele. E a loirinha, ainda indignada, perguntou se os dois achavam que poderia simplesmente ir embora andando. E ouvindo isso, o prota apenas disse: ei Lin Gu, já está na hora de aparecer, cara, isso já tá ruim pra sua imagem, e se você ficar se escondendo só vai piorar. Daí, magicamente quem aparece? Ele mesmo, o próprio meliante. E ele chegou dizendo: como assim, vice-presidente? Eu nem fiz nada, eu só estava de passagem. Mas o prota nem queria papa e simplesmente deu um soco bem dado no rosto dele. E ele caiu no chão sem entender nada e o prota continuou: esse soco é o troco. E na próxima vez que você quiser fazer algo assim, pense nos grupos de mensagens que tem na escola, pois senão eu irei espalhar tudo que você fez por esses grupos. Afinal, eu tenho as imagens de vigilância que você fez com a Yao Yao ontem. Então pense bem nisso. E como água pro vinho, ele simplesmente mudou sua atitude e se abaixou até o chão pedindo desculpa, dizendo que isso não iria se repetir. E com isso, nosso protagonista foi embora. Um tempo depois, perto de um lago, Yao Yao oferece uma coquinha gelada para o nosso protagonista, para ele colocar ela no hematoma. E ela também perguntou como ele sabia que elas seriam intimidadas por aquelas garotas e que o Lin Gu estaria lá. Então o prota começou a explicar. Primeiro, ele se fez de coitadinho para atrair as garotas e fazerem elas descontarem em você. Então ele iria aparecer salvando a mocinha, fingindo ser um tipo de herói. A história de sempre. E ouvindo isso, Yao Yao comentou: então você é bem inteligente, hein? E isso significa que você está roubando a cena do herói do resgate dos outros? E do nada o prota rapidamente se aproximou dela, o que claro deixou-a extremamente surpresa e questionou do que ele estava fazendo. Então o prota respondeu: ué, eu pensei que você tinha dito que o herói ia salvar a mocinha, então cadê a mocinha que eu vou salvar? E com isso, Yao Yao tinha uma grande resposta para o nosso protagonista: já que você é o meu herói, vai ter que se responsabilizar por mim, hein? Rapaz, o povo é atacante, não perde uma, meu irmão, não perde uma. É que nem dizem, né? Quem perde tempo é relógio quebrado, né? E já no outro dia, enquanto estava lavando louça em sua casa, nosso protagonista recebeu uma mensagem da Yao Yao, perguntando por que ele tinha fugido depois de tudo aquilo. E ele pensou que aquele momento era muito vergonhoso, e se ele não fosse embora, ia morrer na certa. E do nada, o Bai Lu apareceu atrás do nosso protagonista, perguntando se ele por algum acaso estava conversando com uma garota. E mais rápido que o ninja, ele guardou o celular dizendo que isso não era possível, afinal ele apenas estava vendo um desconto de uma loja online. Porém, ela não estava acreditando muito nisso. E para acabar com a farsa do nosso protagonista, a notificação tocou novamente. Daí pra frente só foi discórdia. E depois de ele conseguir perder para sua irmã, ela começou a olhar o telefone. E internamente ela estava revoltada. E o porquê? Porque a senha do celular do protagonista não era o aniversário dela. E só por causa disso, ela iria dar uma lição nele. E então ela declara: irmão, realmente é apenas um anúncio de loja online. Entretanto, o seu celular agora estará sob custódia. Daí ela tentou fazer aquele negócio de colocar as coisas entre os peitos, mas acabou que o celular simplesmente passou direto. E depois disso, não houve mais comentários. E claro, ela ficou revoltada com isso. E o prota tentou acalmá-la,
sala, dizendo que eles poderiam fazer alguma coisa, qualquer coisa já servia. E esse foi seu pé na cova. E ela perguntou se realmente qualquer coisa servia. E um tempo depois, o Prota estava simplesmente deitado no colo da sua irmã, sem entender nada, e ela apenas estava agradecendo. E o Prota perguntou, estamos realmente relacionados como irmão ou irmã? Porque você simplesmente fica excitado com esse tipo de coisa? E Bailu apenas respondeu, você disse que poderia ser qualquer coisa. E além do mais, é muito satisfatório ajudar as pessoas a limpar as suas orelhas. Tipo assim, até que faz sentido, né? Tem gente que gosta de limpar a orelha dos outros, mas desse jeito aí já é muito estranho. É quando o nosso protagonista olhou para cima, ele viu uma cena que não era muito bem recomendada. E rapidamente ele se levantou e pediu tempo. E pegando seu celular, ele se virou para o outro lado, dizendo que ia jogar uns jogos enquanto ela limpava, pois senão ele ia ficar apenas entediado. E o Prota acabou arrumando problema pra cabeça, pois ela queria que ele prestasse atenção nela. E falando em problema, o celular dele tava lotado de notificação. Uma era da Yao Yao reclamando dele, e a outra era da Tang chamando ele para almoçar. E vendo tudo aquilo, o Prota falou que não queria ir para a escola amanhã. E Bailu perguntou o que ele queria dizer com aquilo, já que no dia seguinte seria sábado. Ou talvez ele tinha esquecido que era sábado. E se ele tinha esquecido isso, significava que ele esqueceu que ia ver a sua apresentação amanhã. E o Prota rapidamente se corrigiu, dizendo que lembrava sim, é que apenas tinha esquecido que amanhã era sábado e que tinha um negócio muito importante, por isso não ia para a escola amanhã. E de um jeito bem convidativo, ela perguntou novamente, você irá me ver amanhã, certo? E quase que instantaneamente o Prota confirmou. E depois disso ela simplesmente falou que iria dormir, pois estava muito ansiosa para amanhã. E voltando para o celular, a primeira conversa que ele abriu foi a da Tang, dizendo que provavelmente ele não leu, pois tinha esquecido de carregar o celular ou esqueceu onde estava, certo? E o Prota respondeu que estava apenas fazendo algo e perguntou o que poderia fazer por ela. E ela respondeu que amanhã seria sábado. E o Prota, sem nem dar chance de ela falar algo, respondeu que ela estava trabalhando duro ultimamente e deveria ter um descanso amanhã. Por isso ela deveria ir para a cama, e ele também já estava indo e esperava encontrar ela na segunda. Mas Tang também é um atacante e não parou por aí. E ela respondeu que estava grata pela preocupação dele, e para apreciar a sua gentileza, ela iria até sua casa bem de manhã cedo para brincar com ele. Por isso ele deveria descansar muito bem. E o Prota ficou tentando entender o que ela queria dizer com aquilo. Porém, o mais preocupante de tudo isso era se a Bailu descobrir. E se ela apenas tivesse visto essa conversa, ele estava totalmente lascado. E já no outro dia de manhã, o Prota estava respondendo a sua irmã, pois ela tinha ido primeiro ao evento, pois ela iria ensaiar. E ele tinha sido esperto, pois ele correu até a livraria mais cedo para garantir que algum desastre acontecesse na frente da sua casa. Ou talvez, na verdade, ele seja realmente um gênio. E neste momento alguém ofereceu um café a ele, e ele aceitou. E como um belo apreciador de café, ele começou a cheirá-lo. Mas peraí, quem que entregou aquele café para ele? E pela aquela sensação familiar, ele já sabia quem era. E Tang então disse, bom dia, meu querido vice-presidente. Bom, meu povo, é isso, né? A minha voz, ó, tá tendo... Vocês ouviram aí pra trás, eu dando uma gaguejada, a não sei o que, e não sei o que. Eu fui de beleléu, eu não aguentei, minha voz tá ficando rouca. Mas vamos parar de reclamação, ó. Vai lá pro outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui tá do bom, vai lá.